Itajaí, 200 anos de fé, com a apresentação de Márcio Reiser. Aqui você acompanha uma série de entrevistas com historiadores e líderes religiosos sobre o caminho da fé em nossa cidade. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Estamos iniciando mais um programa Itajaí, 200 anos de fé, aqui pela Conceição FM 105,9. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, a nossa cordial saudação. Hoje, em especial 25 de março, a igreja celebra o Sim de Maria, a Anunciação do Senhor. Então é o dia da gente pensar e repensar no nosso sim. No momento em que a gente disse um sim a Deus, né, para a vida, enfim, para a nossa missão. O programa Itajaí 200 anos de fé é uma proposta da Rádio Conceição, tendo em vista a criação do Curato do Santíssimo Sacramento em 31 de março de 1824. Hoje nós temos aqui conosco Antônio Medeiros, geógrafo, itajaiense nato, um homem escritor, né, já editou vários livros de inspiração religiosa também, em quadrinho, um artista também, desenhista, projetista, enfim, eu estou aqui com uma igrejinha, uma réplica da igrejinha da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, obra dele também. Bom dia, Antônio Medeiros, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Bom dia, Márcio. Eu agradeço pelo convite e bom dia aos rádio ouvintes e telespectadores da Conceição. Obrigado pelo seu sim em estar aqui também. Antônio Medeiros, você é nascido aqui em Itajaí, nasceu ali na fazenda, é isso? Próximo da fazenda, né? Uhum. Como é que você vê o avanço, o crescimento da nossa cidade hoje? Pois é, Márcio. O meu livro de memórias em cartografia. Em cartografia porque eu anexo um mapa da região do Itajaí, onde eu assinalo casas e de algumas famílias que a gente conhecia na juventude. Sim. Então, Memórias em Cartografia mostra esse Itajaí de antigamente. Aquele Itajaí que a gente saía andando pelas ruas de Itajaí e deparava com aquelas casas muito bem projetadas. Né? Construções muito bonitas. Lindas, às vezes humildes, de madeira. Mas muito bem feitas, bem trabalhadas. Com um jardinzinho na frente. Né? Com uma horta ao lado. E isso aí ficou muito registrado na minha memória. A gente passava, cumprimentava, todos se conheciam. Exato. Não é? E hoje a gente não conhece mais ninguém, né? A referência são os prédios, mas não mais pessoas, não é? Exatamente. O prédio tal, tem um nome tal, mas não se sabe quem mora naquele prédio. Exatamente. Só ficou a memória. Às vezes, muitas vezes o nome do ex-morador, ou enfim, está no prédio. As ruas tinham identidade, Márcio. Né? É verdade. Rua Camboriú, a gente conhecia os vizinhos, as pessoas que moravam ali, né? Aliás, aquele caminho que nós comentávamos há pouco, que pegava a rua Lauro Miller,
até Cabeçudas, era um caminho lindíssimo, não é verdade? Exatamente. Era um passeio, na verdade. Mas, enfim, é o preço do progresso e nós estamos... A cidade... modernidade até traz mais conforto, Sim. né? Mas Itajaí não teve um planejamento para esse desenvolvimento, né? O plano de postura do município não previu, eu acho que devia ter previsto, né? Esse crescimento vertical das construções. As ruas continuaram com a mesma dimensão, né? Exato. Não houve retração. Então a gente vê assim, em determinados horários do dia de pico, congestionamentos, né, muito significativos. Alguns anos atrás ainda havia horário de pico. Agora não tem. Agora é generalizado, né? Qualquer bairro que você vá é excesso de... A Avenida Beira-Rio ali, sempre, né, tem a fila do ferryboat, e as outras duas filas, e aquilo ali é um fluxo intenso o dia inteiro, né? O dia inteiro. A cidade cresceu, avançou bastante, e não houve aquilo que o senhor falou, né? Uma projeção, um olhar para o futuro. Um código de postura, né? Exato. Que não evoluiu. Né? Exato. As poucas avenidas que nós temos aqui foram feitas por prefeitos bem antigos, o Lito Seara. A Marcos Conde foi o Lito Seara que fez. Exato. E o senhor acha, como um projetista, um geógrafo, que mudou alguma coisa a Marcos Conde? Melhorou? Vai melhorar? Tirar aquele canteiro do meio? Eu vejo que em determinados momentos fecha um gargalo e as pistas diminuem. Exato. Então, o congestionamento vai continuar o mesmo. E outra coisa, os ônibus não fizeram recuo para ônibus. Pois é. Então o ônibus para na primeira pista e todo o trânsito para com ele. E o pior, se fizeram calçadas muito grandes, extensas, eu não sei para que tão grandes, né? Mas enfim, quem projeta deve ter algum estacionamento de um lado da pista, da outra margem nenhum estacionamento, né? Sim, teria que ser. Podia ter diminuído um pouquinho o passeio público à esquerda. Ficaram muito grandes os passeios, né? E fazer dois parques de estacionamento. É porque ali, para fazer aquele passeio grande, mas é uma avenida de fluxo intenso. Exato. Além do que tirar a beleza daquelas árvores, e, enfim. A gente não Eu entende mais... acredito que se fosse na rua Estílio Lustre, até um projeto assim, seria viável, porque tem grande fluxo de pedestres. Sim, isso, exato. Mas a Marcos Conde, a preferência é veículos. Né? Trânsito rápido, né? Exatamente. Em determinados momentos ela fecha e ficam três carros, 3 carros no máximo passando ali. Mas vamos esperar que... E a João Bauer ficou assim, indefinida, né? Tem uma saída ali que não se sabe como é que vão fazer aquilo ali. Exatamente. Vamos esperar que as coisas, que os homens pensantes achem a melhor solução. Não é verdade, senhor Antônio? Senhor Antônio, o senhor, como itajaiense... Márcio, eu já te falei, o senhor está no céu. Tá bom. É o Antônio aqui Antônio, contigo. como é que você vê o crescimento... Você acompanhou esses anos todos, está com 80 anos, é isso? Exato. Então, como é que você vê a história de fé da nossa cidade? Como é que o senhor acompanhou isso? Provavelmente começou a vida de fé na Imaculada Conceição, né? Não, era o que tinha, não é? Na realidade, você sempre costuma perguntar sobre o que é fé. Isso. Né? E é isso, eu quero fazer essa pergunta para ti. Então, eu comecei na paróquia da Fazenda. O pároco era o padre Jacó. Jacobus Hendrikus Kopman. Conheci ele. Holandês. Ele utilizava um galpão de madeira, onde ele ministrava
as missas, né? Então ali eu já frequentava aquele galpãozinho de madeira como a sede da igreja da fazenda. Aí eu fazia parte da comissão, começamos a construir uma nova de alvenaria, bem grandinha. Depois de pronta, a gente estava já preparando o piso. Aí caiu o telhado. Exato, me lembro. Aí foi um projeto mal feito ali que despencou tudo, né? Aí tivemos que abandonar todo aquele projeto e reiniciar Do zero. do zero, né? Impressionante. Eu conheci muito o Padre Jacó e eu me lembro que ele ia numa banca de revista que tinha ali na rua Círio Luz e tudo que era fascículo que saía, aquela geografia ilustrada, grandes personagens da história, tudo ele comprava, tudo, todos, e encadernava, tudo. E aí ele dizia que ele era para deixar na biblioteca da igreja, lá para que as crianças pudessem estudar e pesquisar, enfim. Eu me lembro, ele tinha um adendo na igreja, ficava no segundo piso, Sim. então a escadaria era por fora. E lá em cima ele tinha uma biblioteca, até com alguns livros raros. Sabe? Raros, ele comprava muito, muito livro. Ele era um homem muito culto, muito inteligente e um homem muito generoso. Né? A gente sabe que a história conta, né, que ele recebeu aquela herança da Holanda, né, que ele era holandês, e ele investiu tudo naquelas terras, atrás daquele loteamento que traz o nome dele, não é? Eu não sei se aquilo era pago, se não era, ou, enfim, como é que foi feito aquilo ali, muitas pessoas pagaram, outras, eu acho que passaram... eu não acompanhei muito. E aí ele construiu, aí também aquele, ali atrás, ele construiu também o lar, que hoje tem o nome dele também, Lar Padre Jacó, que é administrado pelas Irmãs Salesianas. Então ele era assim um homem de muita visão e ele era um homem muito bom, no sentido assim, apesar do jeito dele grande e imponente, mas ele era um homem, né, que tinha uma certa doçura. É importante a gente lembrar essas figuras que fizeram parte da nossa história, né? Pioneiros, né? Hã? Pioneiros. Então, e assim, o que mais que o senhor lembra dos acontecimentos que marcaram a história de Itajaí? Por exemplo, esse ano, a procissão do encontro do Senhor dos Passos com Nossa Senhora das Dores faz 100 anos, essa procissão. As imagens chegaram em 1924, mas só saíram pela primeira vez em 1925. Então para nós, assim, a história de Itajaí, ela é muito marcada por momentos, né? Por exemplo, a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Ela é a primeira organização, né? O primeiro grupo, núcleo organizado de Itajaí, muito antes até de se tornar cidade. Então, a Irmandade, ela teve um valor imenso na construção, né, da própria... A semente é boa. A semente é boa. E tá aí, até hoje ainda temos um grupo de irmãos ali que perseveram. Da minha família, muitas pessoas fizeram parte da Irmandade, eu inclusive fiz também. Me afastei por outros compromissos na igreja também. Mas a Irmandade é, por excelência, o movimento mais respeitado e mais pelo valor histórico, né, pela importância histórica que ela traz para nós. E lá eu vim para a matriz através de um jornal. O Padre Hélio Cunha. Sim. Era pároco nessa época que eu frequentava a fazenda. Aí se criou em Itajaí um jornal O Comarcal, em que todas as paróquias mandariam elementos para representativo. Ele era comarcal, mas o nome dele era família paroquial, é isso? Depois, ele começou como comarcal
E como algumas paróquias abandonaram o projeto, o padre, não me lembro o nome dele agora. Francisco Mas- Bloch, Não. É um padre recente, Davi. não me lembro, depois eu me lembro. A minha memória de 80 anos me dá uma Uhum. falhadinha. Aí ele mudou o nome de comarcal para paroquial. Depois como a gente mandava os artigos para o editor, o padre, Antônio, você leva o seu produto lá na editora, seus artigos, não tinha internet na época, ele tinha que levar Uhum. datilografado. Aí eu peguei vários artigos que eu tinha e dei lá para a moça lá, secretária, ó, você escolhe o artigo aqui, à medida que for rodando, pode ir imprimindo. Nossa, se ela não entendeu, o jornal seguinte saiu com todos os meus artigos, todos com Antônio Medeiros, quer dizer, foi. Aí, depois dessa gafe, reunimos o pessoal do jornal e o padre deixou a editora e criou o paroquial. Do paroquial passou para Jornal da Matriz. Sim. De Jornal da Matriz passou para Informativo da Matriz. Então, isso aí, essa brincadeira, começou em 1908. Então, tem 37 anos de jornal que eu tenho acompanhado todo esse período. Uhum. Até que, com a vinda do padre Éder, ele fez umas modificações. Então, nós deixamos o projeto. Mas são 37 anos, né? Eu escrevi muito de tempo história também. do jornal. Eu escrevi muitos artigos. Eu tinha uma página, né? Aham. A página da criança. Eu Espaço da lembro. criança. Tinha jogos ali, palavra cruzada, aquelas coisas. brincadeirinha, Isso. E eu escrevia sobre a vida dos santos, as devoções, enfim, durante muito tempo, mais de 20, acho que uns 25 anos eu participei escrevendo no jornal também. A gente às vezes pensa que não é importante, mas as pessoas ainda, né, têm o hábito de ler. E é sempre importante a gente estar à disposição para... E aí, com aqueles artigos também que eu escrevia, eu acabei colocando tudo num blog, não era um blog, hoje é um site. E hoje chega a mais de 5 milhões de pessoas que já acessaram o meu site, só com aqueles títulos que estão ali. Mas, enfim, a gente acompanha, né, o crescimento da cidade e a nossa história de fé. Para o senhor, Antônio Medeiros, para você, Antônio Medeiros, o que é fé? Pois é, Márcio, eu acho que a palavra fé é muito subjetiva, meio abstrata até, né? Sim. A gente não sabe bem o que é Um fé. determinado sentido, sim. Né? Então, o sinônimo de fé é crer. Eu acho que é uma palavra mais, né, compreensível. Ou você crê ou não crê. Então, fé, para mim, é crer. E não é só crer em Deus. Porque, por exemplo, o centurião, quando chegou para Jesus, pedindo para curar o seu funcionário, aí ele disse, Jesus, sim, vamos lá. Não, senhor. O centurião falou, né? Não, eu não sou digno que o senhor vá até minha casa. Eu digo para os meus, o centurião, comandante, eu digo para os meus soldados, faça isso, ele me obedece. É só você dizer para os seus anjos
e eles vão lá. Né? Então, esse centurião, que não era hebreu, ele tinha uma fé que o próprio Cristo elogiou, né? Em verdade, não vi fé igual a dele, né? Igual a sua. Então, eu creio que cada um tem uma fé intrínseca. Sabe? É interessante porque, às vezes, eu escuto a oração: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu acho que essa oração não tem sentido. Porque ou a pessoa tem fé, ou a pessoa crê ou não crê. Ninguém quer um pouquinho, eu só creio, não. Porque Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, uma semente de mostarda tem 2 milímetros, é quase nada. Né? Então, quer dizer, se você tiver uma fé, você diz essa montanha, lança-te daqui para colar, e ela vai obedecer. Então existe uma coisa muito especial que a gente não sabe a origem. Está num poder que nós não conhecemos. Né? Eu acho interessante, a fé é tão particular que uma vez um programa do Silvio Santos, o Silvio Santos entregando um prêmio para um cidadão lá, ele disse assim, mas você mora onde? Eu moro em tal cidade, São Paulo, no estado de São Paulo. Como é que você comprou em São Paulo o bilhete, na capital? Não, é porque eu pensei assim, se eu comprar um bilhete em São Paulo, eu vou ganhar. Porque os prêmios saem mais de lá. O cara pegou o ônibus, foi a São Paulo, comprou o bilhete e foi premiado. Quer dizer, o que é isso? É crer que se ele fosse lá e comprasse o bilhete, ele ganharia. É uma fé em alguma coisa, brotou né? dentro dele. Mas é intrínseca, é uma coisa própria. Se outra pessoa pensar igual, disse assim, não, eu vou lá em São Paulo comprar um bilhete porque ele ganhou. Não vai acontecer a mesma coisa, acredito eu. Sim. Porque a fé é uma essência, né? Crer é uma essência. É verdade. E não é, desculpa, mas não é só essa fé em Deus, não. É em qualquer coisa na vida que você crê, que você tenha fé, ela vai ter um resultado. Né? Sim. É a fé de uma cura, fé de em qualquer setor da vida. É isso que eu penso sobre a fé. O nosso Frei Ladi, que trabalhava lá no balneário, um franciscano, ele falava essa colocação também, de aumentar a minha fé. Não, ele sempre dizia assim, alimentar a minha fé. Era uma expressão que ele usava que não tinha nada a ver com aumentar. Ele disse, a fé não se aumenta. A sua fé, ela está em você. Só depende de você, né, expressar de qualquer forma. Você tem que viver a sua fé. Ela está ali dentro, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar e sempre que Jesus, alguém se aproximava para pedir uma cura, para pedir alguma coisa, ou para si ou para outro, a tua fé que curou. Então o que quer? O que queres? Eu quero ser curado. Ele não diz assim, o Pai te curou. Exato. E em determinado momento, como aquela mulher que estava com aquela hemorragia, ela nem precisou expressar pela voz. Mas o gesto dela de se abaixar e tocar, né, no meio daquele povo todo, e tocar na veste, já fez com que ela fosse agraciada. Né? Ali o Senhor sentiu aquela energia saindo dele, se alguém me tocou.
E ela disse, né? Eu acredito que se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Então, aquele sentimento estava dentro. Exato. Não é verdade? É importante que a palavra de Deus, ela nos mostra, nos revela tudo aquilo que está dentro do projeto de Deus. Então, para que aconteça alguma coisa, você tem que demonstrar que você acredita. Não é? É preciso que você acredite. Então, as 3 virtudes teologais são fé, esperança e caridade. Exato. Elas estão unidas. Mas o que São Paulo diz? A caridade permanece. Permanece. A fé, quando eu estiver diante de Deus, eu não vou precisar mais, eu estou diante dele. A esperança é o tempo que nós estamos aqui, vivendo esse tempo E a experimento. caridade É o que vai nada ficar. mais é do que o amor. É o amor. E Exato. é pelo amor que nós seremos julgados. Exato. Não é? Às vezes, eu vejo pessoas procurando na Bíblia indefinidamente alguma coisa. Sim. E vão para frente, e vão para trás, e procuram aqui, confirmam lá. Isso muito em outras denominações religiosas. E eu tenho dito o seguinte: bastava que a humanidade cumprisse os 2 mandamentos maiores que Jesus citou. Né? Perguntaram para Jesus quais seriam os principais mandamentos. Né? Amar a Deus e ao próximo. Como a Essas si 2, mesmo. exatamente. Não é verdade? Se amássemos o próximo como a nós mesmos, não haveria chave na porta, trancas, e o mundo seria outro, né? Porque ninguém iria fazer mal para É porque se você cumpre o primeiro, os outros todos são consequências São daquilo ali. consequências. Você não vai matar, você não vai roubar. Exato. Porque você ama o outro, você respeita o outro, não é? Então, essa questão ela é muito, muito importante, porque ele coloca aquilo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resume tudo. É? Não tem... Não haveria tanta complexidade nas constituições dos países. Aliás, Jesus era tão simples naquilo que ele falava, nas suas colocações, nas suas expressões e manifestações de fé. Ele tinha um olhar compassivo para com todos, jamais um dedo apontado. A gente percebe isso em Pedro, né? Ele confere a Pedro as chaves da igreja, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra. O que as pessoas estão falando quem eu sou? Uns que é Elias, outros que é João Batista, ainda. E vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus. Né? Então, por essa tua palavra, Pedro, né? Por essa tua manifestação de fé, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra, esta palavra, essa profissão de fé, eu construirei a minha igreja. Então, é pela palavra, por aquilo, por aquela manifestação. Então é importante que a gente tenha sempre esse olhar. O Cristo, e depois quando eu vou te defender até a morte, né? Pedro disse para ele, Pedro, antes que o galo cante, tu haverás de me negar 3 vezes. Eu não, Senhor. E ele trai, né? Por que trai? Porque é humano. Exato. Às vezes nenhuma boa intenção. Não, mas o né? medo deixa as pessoas cegas. Era um medo de preservar a própria vida, porque ele viu o que estava acontecendo com o Cristo. Não é? Exato. E ele entra em pânico. E o que acontece? Quando Jesus ressuscita, deixa passar uns momentos, uns dias, depois ele chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas. Não é? Então ele faz uma provocação para ver, não uma crítica. Não, ele podia vir de dentro, tá vendo? Eu não falei, né? Eu falei que tu ia me trair. Não, Pedro, tu me amas. E não tirando os olhos dele, né?
Sim, aí ele envergonhado, provavelmente baixa a cabeça e diz, sim, Senhor, eu te amo. Mais uma vez, Pedro, tu me amas mais do que... Né? Pedro, Senhor, tu me tu amas, sabes tu tudo. sabes todas as coisas, tá certo? É. Então apacenta o meu rebanho, Exato. as minhas ovelhas. Então ali, por 3 vezes que ele foi negado, por 3 vezes ele manifestou o amor e professou a Anulou sua as 3 as negações. 3. Sem... E às vezes uma boa intenção É, não é suficiente. E Não. quando Jesus disse que iria para Jerusalém para passar por tudo aquilo, exato. que Pedro falou, não, mestre, não fala nós isso. não vamos fazer, É. permitir que isso aconteça. Exato. Boa intenção que estava contra os É, projetos de Deus. exatamente. É porque estava falando humanamente, né? É. Aquela coisa humana que ele seria aquele Messias que ia empunhar provavelmente uma espada, que ia libertar o povo. Mas o que ele faz depois dessa correção também de Pedro? Porque aí ele foi duro com Pedro, né? Vai para lá, Afasta de Satanás. mim, Satanás. É isso, ele foi duro e Pedro provavelmente ficou chateado. Aí o que ele faz com Pedro, Tiago e João logo depois disso? Leva os 3 para o Monte Tabor e lá ele se transfigura. Então, está vendo, Pedro? Foi isso que eu falei. Mas eu só vou poder atingir, eu e vocês, esse estado aqui, depois que eu carregar minha cruz. É. Né? É depois que acontecer tudo isso. Então, ele dá aquela consolação depois daquela repreenda, aquela correção fraterna. Não é, senhor? Antônio, gente, Jesus ele é a expressão da compaixão. Ele vai até onde está a dor do outro. Né? Ele levanta a mulher adúltera só com o olhar. É, ele não admitia, Não, era a hipocrisia. a hipocrisia. O cara quer mostrar aquilo que não é. É, Né? Eram exatamente. os fariseus, doutores da lei, O que eles que ficavam fazem... orando em praça pública. Vocês podem escutar o que eles falam, mas não imitem o que eles fazem. Porque isso está errado. Mas escutar o que eles falam, porque eles falavam bem. Né? Então, o importante é mas não fazer o que eles fazem. É interessante, assim, a gente lê, quanto mais a gente lê as Escrituras, por exemplo, os discípulos de Emaús. Né? Ontem eu estava... Essa é uma passagem muito linda. Né? Muito. É fascinante aquilo. É justamente no dia da ressurreição, né? É. Aqueles 2 estão fugindo com medo. E é aquilo que eu falava ainda há pouco, o medo ele cega. Então os 2 estavam tão apavorados que a intenção era sair dali imediatamente. Eu digo até que eles não estavam com medo, eles estavam decepcionados. Era uma decepção, Né? uma decepção, Porque sim. eles esperavam muito do Mestre, exato. do Cristo, Exato. e acabou assim, de repente. Acabou. Aí saiu conversando os 2 sobre isso. Porque aquela morte ali foi uma decepção. Naquele momento da crucificação e da morte foi uma decepção para todos. Né? E a única pessoa aos pés da cruz que acreditou naquilo que estava acontecendo, mesmo com toda a dor, era Maria. Porque ela não tirava os olhos dos olhos dele. Então ela, ali era a representação e a expressão maior de fé. Falando em Maria, na Salve Rainha, não sei porquê, eu não falo advogada nossa, eu falo mãe nossa. Porque Jesus nos deu Maria como mãe, não como advogada. Né? Então, mãe ainda é mais do que advogada. Né? A advogada age em um plano limitado. E mãe não, mãe não tem expressão maior que mãe. Aí será se eu assistia o Fernando Cardoso, o padre, página difícil da Bíblia. Aí mandei mensagem para ele. Eu não uso a palavra advogada. Ele respondeu, fique à vontade. Digo, opa, então não é dogma. Não. Então eu rezo na Salve Rainha
mãe nossa e não advogada nossa. Sim, é uma... Outra coisa que eu também... Aí a gente para pensar assim, né? A gente não vai direto sem antes fazer um raciocínio, né? Rainha, mãe, Maria, rainha do céu e da terra. Maria não é rainha do céu, aliás, da terra. Ela é rainha do céu. Por que não? Porque Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Se a terra não é reino de Jesus, Maria não é rainha da terra. Porque esse reino, Pedro disse que já foi tomado pelo maligno. Mas aí como a igreja também celebra o Cristo Rei... Cristo Rei do céu. Do céu, sim. Que ele ainda vem reinar sobre a terra. Mas aí se engloba toda a igreja de uma forma... A igreja triunfante, a igreja militante e a igreja padecente. Então é um reinado só dessa igreja. Mas essas são formas de ver interessantes, servem para reflexão também. Né? Esses 200 anos de fé de Itajaí me fizeram conhecer muitas pessoas ao longo desses 2 anos, quase 2 anos de programa. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de escutar expressões de fé de diversas denominações religiosas, pessoas que expressam a fé de muitas maneiras, artistas, escritores, ateus, de uma certa forma, né? Eu não sei se o senhor conheceu o professor Diniz. Diniz Domingues. Era um artista plástico famoso. Eu tenho um quadro dele em casa. Ele foi meu professor, eu tive aula com ele. E ele, uma época, estava fazendo... Ele era professor de arte. De arte. Então, eu fiz a aula de pintura com ele por algum tempo. E ele, então, tinha uma encomenda de uma galeria de São Paulo, de uma série de figuras sacras. Cristo, a Virgem Maria, profetas, enfim. Mas aquilo ele tinha uma facilidade, ele não fazia risco com lápis. Ele fazia com a própria espátula. E aquilo era uma rapidez. E a pintura dele, ele tinha relevo, né? Relevo, Espátula. Isso. Então, ele fazia Cristos lindíssimos, com cada expressão. A expressão de dor, expressão de silêncio, expressão de contemplação, enfim... E um dia eu disse para ele assim, interessante, como você consegue expressar a fé, né? A gente olha e vê realmente esse Cristo sofredor. E isso mexe. Eu tenho até um quadro dele também, um Cristo na cruz. Ele é assim, mas isso eu faço não sei como, porque eu não tenho fé. Olha só. Eu não acredito em nada disso que eu estou fazendo. Eu disse, mas é interessante, porque mesmo não tendo fé, mas pela arte ele faz com que as pessoas sejam tocadas. Transmite fé. Então é interessante, assim, uma forma diferente. Paradigma, né? É um paradigma. Então é interessante. Eu sempre lembro disso cada vez que eu vejo um quadro dele, um quadro assim, uma figura religiosa, daquilo que ele me falou. E me chama muito a atenção, sabe? Quando eu vejo uma obra de arte, uma pintura, assim, provavelmente quantos outros também artistas fizeram da mesma forma aquilo para poder... as próprias pinturas das igrejas, as pessoas eram contratadas, né? E muitos deles também não eram homens de fé, mas fizeram, pela sua arte, transformaram aquilo numa coisa grandiosa, que eleva o sentimento de fé das pessoas. Então eu acho que diante de Deus aquilo ali tem um valor extraordinário, porque sem usar as palavras, mas com a sua arte, eles expressaram a fé. Deus dá a cada qual um dom. Exato, né? É dom de Deus. Eu sempre digo assim, o andarilho, o miserável, ele está naquela situação porque ele não soube ou não quer aproveitar o dom que Deus deu para ele.
Porque cada um tem um seu dom para a sua própria subsistência. Todos têm um dom. Sim. Muitos não usam, né? E a gente encontra pessoas, porque a gente trabalha com ação social ali na igreja, e a gente encontra muitas pessoas que expressam a fé de uma forma muito simples. Outro dia eu estava sentado, eu estava ali esperando, eu tinha um cidadão ali, um cidadão em situação de rua, que ele estava ali esperando para eu atender, e de repente ele começou a falar. Eu fiquei ouvindo, o cara falava com uma postura de voz, uma colocação, a colocação das palavras, e ele foi falando aquilo. Aí ele disse, eu sou escritor, eu trabalhei muitos anos com comunicação. Ele disse, eu escrevia para colunas de jornais lá da região onde eu morava, de São Paulo, jornais, revistas, enfim. Só que eu me desencantei, em um determinado momento eu me desencantei com a vida. E vim andando, né? E andando por esse mundo. Um estado depressivo Um que não estado sabia. depressivo, exatamente. Mas ele não era uma pessoa triste. Naquele momento, não. Ele disse, aquilo passou. Porque a rua, a vida me mostrou um outro lado. Mas eu continuo agora, eu encontro razões para ser feliz. Até mesmo na rua. Ele disse, tudo que as pessoas fazem por mim, uma ajuda, até mesmo um insulto, para mim serve para o meu crescimento. Porque se eu assumir a rua, eu tenho que assumir com as consequências que ela me traz. Sabedoria, né? Sabedoria. Então, é assim, músicos, quantas pessoas que têm valor, né, com tanto valor, assim, deitada numa calçada. E às vezes eu tenho assistido também, assim, esporadicamente, né? Vídeos de pessoas em estado de abandonamento de rua, né? Desabrigados, dando lição bíblica, lição moral, né? Lição política, entendimento, e naquele estado de abandono, né? Uma vez, quando eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhava na ação social também, na assistência social, né? E tinha um cidadão que ele ficava na sinaleira toda a vida. E aquilo, as pessoas reclamavam, porque ele incomodava, porque ele ficava pedindo, vocês não estão vendo isso? Aí um dia eu peguei o carro e fui até, né, eu fui com o pessoal lá para falar com ele. Aí fui lá, ele era um cara muito, sabe, cheio da razão. Ele disse, eu não vou sair daqui, a rua é pública, eu fico aqui a hora que eu quiser, eu não estou obrigando ninguém a me dar. Você vai lá então para a gente conversar. Eu vou se eu quiser. Se eu achar que eu devo ir, eu vou. Eu disse, tudo bem, fui embora. Demorou uns 3, 4 dias, aí eu disse, se você precisar de alguma coisa, né, do poder público, o senhor me procura. Dei o meu cartão para ele. Mas com uns 3, 4 dias ele apareceu lá. Posso falar contigo? Eu disse, pode. Bem pedante. Fecha a porta. Fechei a porta. Ele disse, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não nasci na rua. Ele disse, eu nasci em berço de ouro. Eu tinha tudo o que eu queria. O meu pai é um homem mais rico da região onde eu moro, lá em Minas. Meu pai é produtor. Meu pai tem fazendas de gado leiteiro. Produz doce de leite, ele produz de tudo, manteiga, ele tem de tudo. E eu disse, então? Ele disse, então eu vou lhe contar uma coisa. Eu nasci, eu queria ser médico. E a minha mãe me incentivava muito, queria que eu fosse ser médico. Ele disse, eu sou filho único. E aí o meu pai disse assim, não, ele não vai ser médico. Ele vai trabalhar na minha empresa. Ele disse, meu filho, eu não quero ter. E a mãe lutava de um lado, o pai do outro, e aí ele passou no vestibular e passou em medicina. O pai dele disse, não, você não vai fazer.
Não. Aí a mãe morreu. A mãe deu uma coisa e morreu. E ele, aquele desgosto de perder a mãe, ele saiu pelo mundo. Num sábado, antes do almoço, ele Que saiu coisa, né? só com o documento no bolso. E ele disse, eu cheguei aqui, andando. Ele Meu disse, Deus. eu estou há 2 anos caminhando. Meu pai não sabe onde é que eu ando. E o que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero que o senhor fale com meu pai. Ele disse, sabe por que eu decidi isso? Porque eu olhei para o senhor e eu me lembrei dele. Quando o senhor disse, se você precisar de alguma coisa, você me procure. Poxa, Eu me- emocionante. Eu me lembrei que o meu pai diria isso. E ele disse, está aqui o telefone. O senhor liga para essa empresa e pergunta, eu não vou lhe dizer. O senhor vai perguntar assim, o senhor fulano de tal está aí? Aí ele vai, aí o senhor vai dizer assim, é da parte do, né, que sou eu. Eu não liguei. Eu pedi para a assistente social ligar, porque elas é que tem que fazer essa ponte, né? Esse homem chorava tanto no outro lado, tanto. Aí falou com ele. Eu acho que os dois ficaram uma meia hora conversando. Poxa, Márcio. Aí depois ele disse assim, ele quer falar com o senhor. Aí esse pai, ele estava ainda choroso assim, sabe? Ele disse, eu quero que o senhor dê uma conta para eu mandar o dinheiro. O senhor compre tudo que for preciso para o meu filho, porque ele vai vir para casa. A passagem de avião, e a roupa para ele viajar, se ele quiser, o que ele precisar e o que o senhor precisar de mim, o senhor saiba que o senhor tem aqui um amigo. E aí ele foi, a moça assistente social foi, o dinheiro foi, ela ficou como ponte, ela pegou o dinheiro, depois prestou conta para ele. Foram na loja, compraram roupa, compraram tudo. Ele ficou no hotel até um dia, aí ele foi cortar o cabelo, foi fazer tudo que tinha que fazer. Ele disse, eu quero chegar em casa com meu pai como um homem. Mas eu aprendi muito na vida, eu aprendi muito na rua. Mas aquela hora que o senhor falou comigo era a hora de eu voltar. E depois ele me ligou algumas vezes, o pai também. E o pai disse, ele que venha para fazer o que ele quiser. Mas eu quero ele aqui comigo. Isso porque você, Márcio, foi a ponte, né? Fez a sua função. Na verdade, assim... Tem muita gente que se omite. Na verdade era assim, aquela coisa, né, de olhar aquela realidade. Muitos não aceitam, não querem ajuda. Mas ele, naquele momento, foi importante. E a tua atuação junto a ele, né? Se fosse autoritário, se fosse com imponência, Não, mas ele viu em você alguém que quer realmente ajudar. Né? A gente aprende muito com as pessoas, com as pessoas que estão na rua, com as pessoas que estão em situação de rua, porque ninguém é da rua, não é? Estão em situação de rua. Então é importante a gente ter esse olhar. E eu vejo agora, até um trabalho que o prefeito está fazendo, de dando oportunidade também. Você quer o quê? Quer uma ajuda? Quer se internar ou quer um emprego? Então, assim, tá sendo feito um trabalho muito bacana. O secretário da Assistência Social também. Eu tenho acompanhado e parabenizo. Uma ajuda também. psicológica. Tudo o né? que precisar, para que aquela pessoa não continue na rua. O que está precisando? O que falta? Fazer a ponte com a família. Esse é o trabalho da assistência social. Fazer essa ponte. Antônio, o que mais que você... sabe que nós estamos quase no final do programa? Pois é, Márcio. Passou uma hora aqui. A minha caminhada na Igreja Católica começou lá na Fazenda. Eu fui catequista de Crisma. Ah, foi também, né? Tenho a honra de ter sido instrutor da irmã Leodi, diretora do Colégio São José. Ah, é mesmo? Que bom. Era uma mocinha, né? Depois trabalhei no Movimento de Irmãos como um palestrista em Nova Trento, como várias vezes lá. Tivemos no jornal por 37 anos.
Criamos na matriz ali EMAR, Me Escola lembro. de Ministério daqui da Diocese. Sim, eu me lembro. Então, os ministros Isso já foi passavam por já nós. foi na época do Padre Alvino. Padre Alvino, foi o Padre Alvino, que me fugiu o nome naquela época, que chamou Do o jornal. pessoal para fazer o jornal paroquial, o comarcal. O Padre Alvino era daquela época. O E Padre a minha Alvino, trajetória é essa. e o Padre Alvino que fundou a nossa rádio também. Uhum. Esse ano completa 25 anos. Com a professora a Rosa de Lourdes, que ajudou muito, né? Sim, no começo ela sempre ajudou. A rádio começou lá na matriz e depois veio para cá. Me lembro. É. Então, Antônio, foi uma alegria ter você aqui conosco e tenho maior consideração pela sua pessoa, sempre, por tudo aquilo que o senhor já fez, pelo seu trabalho nos meios de comunicação também, e também por ser tio do meu amigo querido Carlos Henrique, da Gabriela. Sobrinho querido. Eu tenho maior consideração, também foram catequistas comigo aqui na Matriz. Esse ano, dia 9 de março, eu completei 38 anos de catequista, catequese de adolescentes e de adultos, catequese com pais e padrinhos de batismo também. Então, dizer que a sua presença aqui nos alegrou muito e saber que você é um homem, um pensante, uma pessoa que sempre traz alguma reflexão para a gente também, e que é importante a gente ter no nosso programa pessoas assim. Eu deixo agora os últimos momentos para que você faça as suas considerações finais e deixe a sua mensagem para o nosso programa de fé. Mas o que eu posso dizer é que é imensa alegria de estar aqui com você. Eu conheço mais de vista, mais pela rádio do que pessoalmente, a gente tem muito contato pessoal. Sim. Pela Hora do Ângelo, pelas tuas mensagens, por esse programa. O meu rádio do carro está sempre na Rádio Conceição, é fixo ali. Eu É entro fiel ouvinte, tá vendo? Eu entro no carro, aperto o botãozinho e já está na 105.9. Também. E agradeço muito, agradeço ao técnico aqui, muito querido, muito simpático. O Emanuel. Emanuel. Deus conosco. É verdade. Ele está conosco hoje aqui também. Muito obrigado. E aos espectadores também, obrigado pela atenção. E é isso. É isso muito aí. Obrigado. Obrigado, Antônio. Então, até semana que vem, se Deus assim permitir. Paz e bem. Amém. Amém. Tá vendo? Passa rápido, a gente conversa. Em outras religiões pensamos diferente, oramos. Você ouviu na Conceição FM, programa Itajaí, 200 anos de fé. Histórias e curiosidades sobre o caminho de fé nos últimos 2 séculos em nossa cidade. A rádio da comunidade em Itajaí, Conceição FM. Rádio Conceição e a hora certa. 11h56. Aposentadoria. O direito é seu. Em diversas cidades brasileiras, quem recebe aposentadoria ou pensão pode contar com desconto ou até mesmo isenção no IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse direito, em geral, é para os aposentados de baixa renda. Para saber mais, consulte a prefeitura do seu município. Fique ligado. Conquista não é privilégio. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. Acesse www.radioconceição.com.br. Conceição FM. Você sabia que a oração do Pai Nosso é composta de 7